Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema dupla tarefa e acidente vascular cerebral e AVC, né? Eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta, sou pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e faço parte do Telesaúde do Núcleo do Rio Grande do Norte. Nessa web palestra de hoje, nós vamos tratar sobre uma pequena introdução ao AVC, esclarecimento sobre o que é uma dupla tarefa, e aí a gente entra mais propriamente dito nas intervenções que usando dupla tarefa no AVC e pesquisas com esse tema, né, dupla tarefa e o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, por definição, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um comprometimento neurológico focal, ou às vezes global, de ocorrência súbita e de duração de mais de 24 horas, ou mesmo que cause a morte. O AVC, também conhecido como AVE, acidente vascular encefálico, ele é causado pela interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro, comumente devido a um vaso sanguíneo que se rompe, que é o conhecido AVC hemorrágico, ou é bloqueado por um coágulo, que é o caso do AVC isquêmico, que é o mais comum. Isso corta o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando assim danos ao tecido cerebral. Com esses danos ao tecido cerebral, a pessoa que sofreu um AVC, ela passa a ter repercussões, alterações sensitivas, motoras, cognitivas, de linguagem e ou mentais, o que vai repercutir, né, agora numa nova condição de saúde para aquele sujeito, que vai trazer, né, algumas limitações que vamos falar. Então, recapitulando aqui, frisando, o AVC, ele atinge uma região de algum hemisfério cerebral, aqui representado na figura como o AVC ocorrido aqui em uma região do hemisfério cerebral esquerdo, devido ao tracto córtico-espinhal, que é o que sai do cérebro, passa pela medula espinhal e vai para os músculos, eles cruzarem na decussação das pirâmides no bulbo. Então, essas repercussões sensitivas, motoras, cognitivas, então, sensitivas e motoras, né, principalmente, elas vão, o quê? Acontecer no hemicorpo, ou no dimídio, contralateral ao hemisfério cerebral lesionado, né? Então, é isso que acontece. Todas essas alterações, né, vai gerar o quê? Vai gerar um quadro clínico variado em pessoas que sofreram um AVC, nenhuma vai ficar com um quadro exatamente igual a outra, que vai repercutir em, sim, e aí, falando em termos de quadro motor, né, o que é bem clássico, é a hemiplegia ou a hemiparesia nesse hemicorpo, nesse dimídio contralateral ao hemisfério lesionado, a região cerebral lesionada, o que vai trazer limitações físicas para essa pessoa e funcionais também, trazendo dificuldade nas suas atividades de vida diária, né? Com isso, o sujeito, nessa pessoa agora, ela vai perder ou ela vai ter comprometida a sua independência funcional. Não podemos esquecer também que dentre as repercussões que um AVC causa no organismo, existem também as repercussões no sono, distúrbios do sono, o que, de alguma forma, vai também contribuir para o prejuízo que esse indivíduo tem na sua qualidade de vida, né, no seu bem-estar, e comprometer também a sua recuperação, se esse distúrbio não for estabilizado e controlado. O AVC, considerando do momento em que o indivíduo sofreu aquele AVC, ele passa pela chamada assim, né, por 3 fases, ou estágios, como pode haver em alguma literatura. A fase aguda, subaguda e crônica, né? Cronologicamente, tomando como base a maioria, a fase aguda é que acontece logo após o AVC, e ela gira em torno de 15 dias após a lesão. A fase subaguda, ela vai de 1 mês até uns 3 meses, isso tudo é uma média, gente.
E a fase crônica é a partir, considerada a partir de 6 meses pós o evento, né, pós o AVC. Em todas essas fases, o sujeito apresenta aquelas repercussões, sejam elas quais que tenham acontecido em cada indivíduo, e com isso, há uma tendência, né, a essa recuperação pela neuroplasticidade natural que acontece naquele indivíduo, e também porque ele vai entrar no processo de reabilitação com vários profissionais de saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, de acordo com a sua necessidade. E a fase crônica aqui está colocada como a fase mais clássica do AVC, que é onde tem aqueles sinais e sintomas bem clássicos, como, por exemplo, o tônus elevado, ele vai apresentar, o sujeito vai apresentar hipertonia espástica, né, e hiperreflexia também, entre outros distúrbios. Então, esse indivíduo, ele precisa de reabilitação, que ela seja, né, o mais precoce, né, começando logo na sua fase aguda. Tem estudos hoje em dia que colocam começa em torno de 24 a 72 horas, tem outros que já discutem a questão da mobilização, da intervenção de reabilitação muito precoce. Bom, mas isso não é o foco aqui, né, isso dá um outro assunto, um outro web, em outra discussão. E aí, o Ministério da Saúde, em 2013, ele disponibilizou, né, no seu portal, no seu site, todos podem acessar, por isso que está de maneira clara aqui, as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral. Então, aqui a reabilitação como um todo, não é focado na fisioterapia, tá bom? Como um todo, o que, considera nas suas fases também, as suas repercussões pós-AVC, o que é que esse paciente precisa, como ele deve ser direcionado, e como os profissionais de saúde e os cuidadores devem direcionar os cuidados, né, a uma pessoa com AVC. Então, nessas diretrizes aqui do Ministério da Saúde, eu colei aqui duas partes mais específicas dela, que é para poder trazer, né, aqui para vocês a questão com a dupla tarefa. Então, na reabilitação no AVC, dentro dessas diretrizes, existe um tópico lá que trata sobre a limitação de atividades motoras e funcionais. Então, por exemplo, ele vai colocando qual é a limitação que o indivíduo tem e qual é a intervenção proposta para essas situações, né? Na limitação de dificuldade para deambular, a intervenção sugerida pelo Ministério da Saúde, né, a fonte, na verdade, dele é o National Stroke Foundation, 2010, é uma prática específica e repetitiva da marcha ou de seus componentes. Isso é interessante porque quando se fala em prática específica e repetitiva da marcha, ou seja, daquela tarefa específica que se quer aqui, como está se falando na dificuldade de deambular, nós estamos falando em aprendizagem motora, em reaprendizagem motora, reaprendizado motor, né? A prática repetitiva, muitas repetições e sendo de maneira específica, é que vai fazer com que aquele paciente, aquele indivíduo, ele melhore naquela determinada tarefa, no caso aqui a marcha. Além do treino convencional, que pode ser feito também, serem utilizados o quê? Pista visual, marcha assistida, biofeedback, suporte de peso corporal, órteses, que é bem comum usar, de tornozelo-pé, para evitar deformidades do pé, e o dispositivo de auxílios quando necessário. Essa órtese é bem comum porque há uma tendência ao paciente, pós-AVC, apresentar a queda plantar, né? Então, para evitar contraturas e deformidades a nível tornozelo. Para a limitação considerada dificuldade com habilidades manuais, que se refere a quê? Ao alcance, apreensão, manipulação e o soltar, as intervenções sugeridas aí são terapia por contenção induzida, a TCI, que vem sendo um protocolo, existe um protocolo específico para isso, e
e ela envolve um treino intensivo, um treino repetitivo. Há um treinamento repetitivo específico à tarefa, então o que se fala muito na reabilitação atualmente é se envolver prática repetitiva e prática específica, tarefa específica, né? Mesmo que não seja dentro de uma TCI, mesmo que não seja dentro de uma terapia espelho, como pode também ser um pouco adaptada, mas que tudo mesmo sendo de uma maneira mais clássica, digamos assim, mas que envolve esses princípios, né? O treinamento assistido, que é necessário em muitos casos, prática mental, que é a imagética motora, bem interessante se faz também, uso de biofeedback, estimulação elétrica, e vem outras atividades aqui, estratégias, mesmo estratégias compensatórias para uso do membro superior afetado, como auxiliar em funções, quando indicado, e então, isso aqui foi o que eu destaquei para a gente puxar a dupla tarefa. Por quê? Porque nesse caderno, nessas diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com AVC do Ministério da Saúde, mesmo vocês continuando a olhar ele tudo, podem acessar lá no portal, eu indico que acessem mesmo, não existe ainda lá a indicação em nenhum momento desse aqui da dupla tarefa, certo? Embora alguns princípios da dupla tarefa, o que se usa, possam estar inseridos em outras intervenções, mas a dupla tarefa propriamente dita, não. Então, vamos discuti-la, né? Definição da dupla tarefa, o que é, né? Quando se realiza duas tarefas motoras, ou então uma tarefa motora e uma cognitiva simultaneamente, podemos classificá-las como atividades de dupla tarefas, ou seja, está se realizando duas tarefas ao mesmo tempo. A natureza delas é que vai diferir. E em muitas atividades diárias, é altamente vantajoso executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. O que é que acontece, gente? No nosso dia a dia, para qualquer sujeito, nós nem percebemos, mas a maioria das atividades, uma boa parte das atividades que a gente realiza sob o aspecto da dupla tarefa, né? Enquanto eu caminho, eu estou falando ao telefone, enquanto estou sentada, lendo um livro, eu estou comendo também. Então, geralmente, a gente está executando duas tarefas ao mesmo tempo. O que vai diferir é se a gente está executando, que a gente vai discutir na dupla tarefa, duas tarefas motoras, ou se nós estamos executando uma tarefa motora e uma tarefa cognitiva. Então, é assim, quando se faz o tempo de dupla tarefa treinada, existem duas tarefas, né? Só que quando seleciona-se a dupla tarefa para ser trabalhada com o indivíduo, Parkinson ou AVC, que está aqui em questão, outros que vêm em estudo, uma dessas tarefas, tem duas tarefas sendo realizadas. Uma delas é considerada tarefa primária. Ela sim é o foco principal da atenção. Ela sim é a tarefa que se almeja se recuperar, se reabilitar, melhorar, né, aprimorar, o que seja. E a outra é a tarefa secundária, colocada em alguns estudos como a tarefa distratora. Então, o que nós temos? Que em circunstâncias normais, quando há realização concomitante de tarefas motoras e cognitivas, as atividades motoras são desempenhadas de forma automática, pois elas não requerem recursos atencionais conscientes. Então, à medida que nós fomos crescendo, aprendendo novas tarefas, crescendo, se desenvolvendo desde a infância, aprendendo novas tarefas, né? Aprendendo, por exemplo, eu vou falar de tarefas básicas, né? Rolar, sentar, engatinhar, andar, a marcha, à medida que nós vamos aprendendo isso aí, essas tarefas, elas foram sendo automatizadas. Então, toda vez que nós vamos realizar essas tarefas, nós não precisamos ficar pensando conscientemente como é que eu vou executá-la, a velocidade que eu vou impor, por caminho eu vou seguir, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, né? E assim sucessivamente. Então, quando a tarefa ela é automatizada, ela já passou pelos processos as três fases de aprendizagem, que é o que? Cognitiva, associativa e autônoma, ela já está na fase autônoma, automática, ela está requerendo, ela na verdade não requer uma demanda atencional consciente alta, ela é realizada sem, digamos assim,
sem percebermos, né, entre aspas. Porém, quando o indivíduo ele apresenta alguma alteração cognitiva ou alguma alteração no controle motor, ou em alguns casos mais graves, ambas, como pode acontecer no acidente vascular cerebral, então, naturalmente, vai acontecer o que aí? Uma demanda atencional maior. O controle motor dele ficou perturbado. Ele não consegue mais executar as tarefas motoras como ele executava antes. O andar, ele não consegue mais sentar e levantar, ou ele faz isso, mas não faz de maneira tão natural, tão leve, tão harmônica como ele realizava anteriormente. Então, ele precisa jogar uma demanda atencional maior para essa atividade, para que ele consiga realizá-la, ou mesmo tentando realizá-la, porque em casos mais graves, ele pode ter perdido a realização dela. E aí, então, por essa demanda atencional ela ficar maior, né, após uma lesão, né, nervosa, por uma alteração cognitiva ou no controle motor, o desempenho dessas tarefas, ele vai ficar comprometido, obviamente. Exemplo no AVC, o indivíduo, ele conseguia segurar um copo, ou segurar um telefone, pronto, como está aqui nessa figura. E aí, o que é que acontece? Isso ele fazia naturalmente, o telefone tocava, ele ia lá, pegava, ele não precisava ficar pensando, eu tenho que primeiro fazer o alcance do telefone, fazer a apreensão, trazer até o ouvido, né, aí para a tarefa cognitiva de realizar a tarefa em si da conversa, e depois colocar de volta lá. Isso acontecia de maneira automatizada, não tinha recurso atencional para isso, né? O recurso atencional ficava mais na demanda cognitiva dela, que era a conversa, o diálogo em si, que ia ser colocado ao telefone. Já quando ele, por exemplo, sofreu um AVC, esse controle motor dele, mesmo que não tenha tido alteração cognitiva, esse controle motor dele ficou perturbado. Então, não é simplesmente ele chega o telefone tocar e ele fazer o alcance, a apreensão, fazer flexão do membro superior, trazer até o ouvido e executar o diálogo. O membro superior dele, até a estabilização de tronco e outros, vamos se deter o membro superior, não corresponde da mesma maneira o ato motor dele. Então, ele precisa gerar o quê? Ele tem que pegar a atenção dele, que podia estar destinada a uma outra tarefa nesse momento, e jogar para essa tarefa motora, de como é que ele vai conseguir agora alcançar o telefone, como é que ele vai conseguir fazer a apreensão desse telefone, trazer até o ouvido e executar o diálogo, né? Com isso, o desempenho dessa tarefa cai, porque o controle motor está perturbado, ele vai colocar uma maior demanda atencional para executá-la da melhor forma, mas o desempenho dela está diminuindo. Aqui nesse quadro, eu trouxe para vocês exemplos, né, não são as únicas, o exemplo aqui de 5 tarefas que elas são, que podem ser realizadas para os pacientes de AVC ou outros pacientes também, de acordo com a necessidade dele, com a condição que ele já está, em que estado de recuperação, né, de reabilitação ele esteja. Então, na verdade, são tarefas simples, a priori, ou seja, uma única tarefa, que nós colocamos uma outra tarefa cognitiva associada e ela passa a virar o que? Uma dual task, uma dupla tarefa. Com isso, exigindo maiores demandas atencionais daquele indivíduo e tentando, né, pensar numa melhora, na melhor reabilitação dele, recuperação. Então, o primeiro exemplo aqui, nós temos o quê? Caminhar 5 metros na velocidade normal. Então, isso você pediria ao seu paciente. Caminhe 5 metros na velocidade que é normal para você. Você marcaria o tempo. Transformando isso em dupla tarefa, você solicitaria para ele caminhar 5 minutos na sua velocidade normal e, enquanto caminha, dizer nomes de vários animais que ele pudesse lembrar, sem repetir. Então, ele vai caminhar agora 5 metros, ele vai dizer gato, cachorro, papagaio, girafa. Aí disse gato de novo, é corrigido, porque ele não pode dizer gato de novo, isso, né? Foi colocado como foi solicitado para ele.
Então, agora ele realiza a tarefa motora, que é o caminhar 5 metros, mas com isso ele realiza uma tarefa cognitiva, que é dizer o nome de animais. Então, aquela demanda atencional elevada, quando ele estava aqui na simples tarefa, na tarefa única, caminhando, e aquela demanda atencional estava toda sendo jogada para o ato do caminhar, da marcha, do deambular, agora, já que ele está além de caminhar, ele está dizendo o nome de animais, essa tarefa, dizer o nome de animais, é uma tarefa secundária, que vai, né, ser distratora para a atividade primária, principal dele, que é andar 5 metros. Então, a demanda atencional dele vai ficar dividida. E isso vai representar, o desempenho dele pode cair no momento, mas isso vai representar para ele mais uma situação mais próxima da realidade dele, da realidade de todos os indivíduos. Um segundo exemplo é o sentar e levantar por 6 vezes de uma cadeira, né, sem encosto, e conta o tempo em segundo. No segundo exemplo, nós temos o quê? Sentar e levantar 6 vezes de uma cadeira, dizendo nomes diferentes de cores. Já joguei uma demanda cognitiva. A terceira é caminhar 20 metros na velocidade normal. Quando se transformou ela em tarefa em dupla tarefa, né, caminhar 20 metros na velocidade normal e responder expressões matemáticas que vão ser colocadas para ele, simples, mas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Né? A quarta tarefa, como tarefa simples, é para abotoar e desabotoar uma camisa o mais rápido possível, vai se contando o tempo. Já ela, como dupla tarefa, eu vou pedir para o indivíduo abotoar e desabotoar essa camisa o mais rápido possível, ao mesmo tempo que ele abotoa e desabotoa, ele tem que dizer nome de mulheres, nome de meninas. E o quinto exemplo aqui, é o paciente sentado numa cadeira, com encosto, né, fazer a rotação de tronco, segurando uma pequena bola, por 30 segundos. Ele está sentado na cadeira, segura a bola e ele roda seu tronco, né, para um lado e para o outro. Quando transformou-se isso em dupla tarefa, né, ele realiza essa mesma tarefa ao mesmo tempo que identifica em pôsteres, em folders apresentados ao indivíduo ao seu lado direito e esquerda. Então, enquanto ele roda o tronco, quando ele roda para o lado direito, ele vê o rosto de uma pessoa, ele tem que identificar quem é. Uma foto de uma pessoa, por exemplo, quando ele roda para o lado esquerdo, já é do outro. Então, foi colocada aí uma segunda tarefa, uma outra demanda e uma demanda cognitiva. Né, que vai tirar a sua cognição, demanda atencional é envolvida na cognição, então vai tirar a sua demanda atencional da exclusividade que estava para a rotação do tronco. Então, a dupla tarefa no AVC, né, ela se faz bem importante. Um exemplo aqui que tem mesmo em exercícios, dupla tarefa, é quando você está caminhando numa esteira, por exemplo, e em vez de estar direcionado apenas para a esteira, para a sua marcha, você está conversando com seu colega ao lado, né? E aí, como é que a gente pode adaptar isso aí, né, digamos assim, trazer isso para a reabilitação? Aqui é o exemplo até que eu falei, agora como se fosse esse quinto exemplo aqui, ó. O paciente, ele está sentado, fazendo a rotação de tronco para um lado e para o outro. Aqui, em vez de ele estar segurando a bola, ele está segurando um bambolê. E quando ele roda para esse lado, aí ele tem que dizer o que, por exemplo, aqui não está, mas o que está escrito aqui. Quando ele roda para o outro lado, ele tem que dizer o que está escrito do outro lado. Quando ele rodasse para cá de novo, teria um outro nome. Quando rodar para aqui, ou pode ser com fotos, ou pode ir trocando as cores, né? E assim vai. Então, uma dupla tarefa. Esse aqui é para o estímulo do passo, não é uma marcha completa, como na esteira, mas é um estímulo para o passo, frente, trás e lado. À medida que ele vai fazendo a tarefa motora do passo, ele tem que pisar o círculo e dizer a cor. Então, ele pisa aqui roxo, pisa aqui verde, vai para trás azul, e assim sucessivamente. Trabalha também aí o equilíbrio dinâmico, né, lateral-lateral, antero-posterior. Essa é outra situação, o paciente está naquela escada horizontal, né, como se chama, e ao mesmo tempo que ele está
andando, fazendo marcha lateral nessa escada, ele está subindo e descendo a bola. Aqui eu já tenho um exemplo de quê? De dupla tarefa, mas de dupla tarefa motora. Ele está fazendo uma tarefa motora com o membro superior e outra com o membro inferior. Não tem tarefa cognitiva aí associada. Ele não está dizendo a cor da bola, ele não está falando nome de ninguém, cores, animais, falando inglês, etc. Ok? E aí, agora eu trouxe aqui para vocês 3 estudos que tratam sobre os efeitos da dupla tarefa, né, em pacientes com AVC, já que isso vem sendo, né, pesquisado, para saber realmente os efeitos que existem nela e se buscar um motivo que isso pode realmente ajudar ou não, ou ajudar como vem se mostrando, né. Então, esse estudo é o estudo 2010, né, da professora Camila Torriani Pazin, da USP, e sua equipe. Ele trata dos efeitos da dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos, né. Então, com tarefas de marcha, né, vamos tentar verificar o efeito da dupla tarefa. O objetivo dele foi investigar a interferência motora cognitiva em pacientes hemiparéticos após AVE, com realização de tarefas duplas. Foram selecionados 12 pacientes, e quais eram as tarefas? As tarefas, eles consistiam de 4 testes, que envolvem as seguintes atividades: a marcha simples, a marcha com demanda cognitiva, a terceira, a marcha com demanda efetora, que é com demanda motora, e a quarta, a marcha com demanda cognitiva, com demanda combinada, que é a cognitiva motora, a dupla tarefa como ela é mais usada, né? E aí, avaliando-se a velocidade e o número de passos durante um percurso de 10 metros, né? No geral, o que foi que a equipe encontrou? Que o desempenho nas 4 tarefas propostas, relacionadas tanto ao número de passos quanto à velocidade média, apresentou-se comprometido no grupo experimental, quando comparado ao grupo controle. Grupo experimental, considerem aí o grupo de AVC, né? Sendo que a dupla tarefa, que associou demanda cognitiva e motora, impactou ainda mais sobre o grupo experimental de forma negativa, em ambos os parâmetros avaliados. Não houve a diferença entre aqueles pacientes que sofreram AVC à direita ou à esquerda em termos de hemisfério cerebral. Então, o que é interessante é, comparando o controle com o experimental, o grupo experimental, ele teve maior repercussão nisso aí. A dupla tarefa, ela tem uma exigência maior, né? Ela é mais difícil, digamos assim. E se essa dupla tarefa, ela tem natureza diferente, ou seja, uma tarefa é motora e outra tarefa é cognitiva, a exigência é maior, porque a tarefa cognitiva, ela desvia mais ainda a demanda atencional que devia ser colocada para a tarefa motora, né? Então, como conclusão, a realização de dupla tarefa para o paciente com lesão encefálica encontra-se comprometida, sendo que as tarefas que associam caráter cognitivo e motor repercutem em pior desempenho. Só que essa é uma análise feita a curto prazo, ou seja, é um estudo de 2010, muitos outros estudos depois do início, e a curto prazo, assim, analisando-se o desempenho a curto prazo, mas nós temos que pensar em aprendizagem, nós temos que pensar também a longo prazo. Existem algumas intervenções, que o desempenho pode cair de início, o desempenho pode cair nos primeiros vou dizer assim, nos primeiros tempos, tentativas de aprendizagem, mas a longo prazo ele pode trazer um benefício maior, que isso se soma ao que se diz do efeito da interferência contextual. Esse outro estudo aqui já é o estudo de 2015, que também trata sobre os efeitos da dupla tarefa com demanda motora e demanda cognitiva na marcha de sujeitos hemiparéticos pós-AVC. Então, a marcha onde é mais estudado, onde vem sendo mais estudada a dupla tarefa, né? E aí, como foi que eles fizeram nesse aqui? Eles fizeram um estudo transversal, foram com 17 pessoas com AVC e 17 controle, né, dito saudável, sem lesão neurológica. Foi feita avaliação através do número de passos e da velocidade da marcha do indivíduo, de forma autoselecionada, em um percurso de 10 metros. Só que elas foram analisadas na marcha simples, na marcha com demanda cognitiva e na marcha com demanda motora. O resultado foi o quê? Foi observado que os sujeitos pós-AVC aumentaram o número de passos apenas na dupla tarefa com atividade motora,
E ocorreu diminuição da velocidade da marcha nesse sujeito somente durante a dupla tarefa com demanda cognitiva. Quando ele realizava no motor, o ponto que eu falei antes, quando a dupla tarefa é da mesma natureza, motor e motora, a demanda atencional, ela consegue se distribuir melhor. Porém, quando a dupla tarefa é de natureza diferente, uma cognitiva e outra motora, essa tarefa cognitiva secundária, que serve como distratora, ela tira a demanda atencional que seria colocada para a atividade motora. Então, a conclusão dele é que a execução da dupla tarefa, com demanda motora, interfere na marcha dos sujeitos hemiparéticos pós-AVC, causando aumento no número de passos, serve como um treino melhor. Paralelamente, a implementação da demanda cognitiva também altera a marcha desse sujeito, causando redução na velocidade da mesma. Então, na hora que se coloca uma demanda cognitiva, o paciente AVC ele tem uma tendência a diminuir a velocidade da marcha, por quê? Porque ele tem agora que se distribuir nas duas tarefas e a demanda atencional dele fica distribuída. Esse estudo aqui é um estudo, né, realizado neste ano de 2019, ele trata sobre os efeitos da dupla tarefa também na reabilitação da marcha após AVC. Uma revisão sistemática sobre isso aí, porque tem estudos, né, vários com AVC, sobre essa dupla tarefa na marcha de pacientes pós-AVC. Então, a ideia aqui foi fazer uma revisão sistemática desses estudos. Foi um trabalho de especialização entregue no programa de pós-graduação em fisioterapia da UFRN, na pós-graduação na especialização em neuroreabilitação. Então, aqui no resumo, tratou-se de uma revisão sistemática, sem meta-análise. O intuito foi identificar publicações sobre dupla tarefa em pacientes com AVC. E as bases pesquisadas foram Medline, PubMed, Cielo, Lilacs e a Pedro. A busca e a seleção dos artigos ocorreram de acordo com os seguintes critérios. Foram pesquisados com esse tema ensaios clínicos, com indivíduos acima de 18 anos, né, diagnóstico de AVC, em qualquer fase do AVC, e que esses estudos tivessem sido publicados na íntegra, então, podia ser publicado em inglês ou em português, e com a data de 2014 a 2019. Pegamos os últimos 5 anos, né, e que eles tratassem de dupla tarefa na reabilitação da marcha. Então, os artigos, eles foram avaliados pela escala Pedro, que é o que avalia a qualidade metodológica de estudos, e a escala Pedro, ela direciona se esse estudo, se a pesquisa, né, que está sendo lida, que está sendo avaliada, ela apresenta uma boa qualidade metodológica ou não, porque às vezes nós tomamos a conclusão de um estudo como certa, mas aquele estudo teve uma qualidade metodológica baixa, ruim, então isso não deve ser considerado, né? Então, quando foram excluídos os estudos encontrados nesta revisão sistemática, que tinham score baixo na escala Pedro, ficaram apenas 4 artigos, né, que foram selecionados para essa revisão sistemática. Desses estudos, desses 4 artigos, o instrumento mais utilizado deles para avaliar a marcha foi o Gait-Wright. Os estudos, eles foram considerados de moderada qualidade, ou seja, não tinha estudos feitos avaliando a dupla tarefa na reabilitação de marcha após AVC de alta qualidade metodológica, só tinha até de moderada a baixa. Os de baixa foram excluídos, ficaram os de qualidade metodológica moderada, 4. E a dupla tarefa mostrou efeitos positivos em variáveis espaço-temporais da marcha, de acordo com esses 4 estudos encontrados, seguindo esses critérios dessa revisão sistemática, né? Então, conclui-se que a dupla tarefa, desculpa, tá errado aqui, teve resultados estatisticamente semelhantes entre os grupos, destacando-se as variáveis, velocidade da marcha e o tempo de suporte de um único membro nos grupos experimentais, em pacientes pós-AVC. Então, a velocidade da marcha entre os grupos foram semelhantes, né, em controle experimental, que ele quer dizer nos estudos, e a velocidade da marcha, o tempo de suporte único, tempo de suporte único no membro é importante, porque isso é uma dificuldade muito grande que fica na marcha após AVC, ao se fazer o suporte de peso no membro
parético. Então, usando a dupla tarefa, ou não, na grupo experimental e controle, nesses estudos se encontrou de maneira semelhante, né, resultados semelhantes. O que é importante aqui, a dupla tarefa no Parkinson não, no AVC, no pós-AVC, ela ainda precisa ser mais trabalhada, ela precisa ser mais investigada, com estudos de qualidade metodológica mais alta, para poder entender melhor essa questão do desempenho que cai no momento e que se eleva depois, isso é o que se indica aí, que beneficia a aprendizagem, que entra a questão da interferência contextual, mas precisa ainda ser mais bem esclarecido, né, digamos assim, com estudos de alta qualidade metodológica. Na doença de Parkinson, e já existem mais estudos, bem mais com a dupla tarefa, até se começou mais com ela, e depois se veio estudos para AVC também, nesse sentido, de que o desempenho na tarefa como um todo, ele cai, ele pode cair de imediato nas primeiras, mas à medida que o paciente ele vai se readequando ao uso da dupla tarefa, né, antes do AVC, como antes do AVC, ele vai melhorando o seu aprendizado, a sua recuperação, né. Quem tiver interesse também em entender um pouco sobre a dupla tarefa na doença de Parkinson, existe uma web palestra aqui que eu ministrei também, no segundo semestre do ano passado, de 2018, sobre essa mesma temática, só que na doença de Parkinson, e não no AVC, ok? Aqui estão as principais referências que foram usadas, esses estudos que foram colocados, vocês conseguem pegar as referências aqui, e, gente, se vocês quiserem passar a experiência de vocês, trocar ideias, fazer parcerias para estudos e publicações, estou às ordens, estou disponível. Nesse último slide aqui está o meu contato. Ok? Obrigada, até a próxima.